vai ver a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Os Gálatas eram os habitantes da Galácia, que era uma região na Ásia Menor. Durante a segunda viagem missionária, que a gente já viu no livro de Atos, Paulo chegou nessa região. E ele foi bem recebido e até começou uma igreja ali. Isso está lá em Atos 16, verso 6. Só que mais tarde ele recebeu a notícia de que os Gálatas estavam voltando à prática da lei de Moisés, porque alguns judeus convertidos tinham ido para lá e começaram a ensinar que era preciso obedecer a lei de Moisés para que a salvação fosse recebida. Por isso Paulo resolveu escrever essa carta para mostrar que a obediência à lei não aperfeiçoa o crente, ou seja, aquele que já crê em Jesus e já recebeu a salvação por isso. E Paulo explica que só Cristo conseguiu cumprir a lei. Ninguém mais consegue. E com isso ele queria restaurar o povo no caminho da liberdade e da graça de Deus. O tema desse livro, então, é a liberdade em Cristo. E ele foi escrito por Paulo em cerca de 55 depois de Cristo, na Grécia, durante a terceira viagem missionária. O nome desse livro no grego é Pros Gálatas. Significa aos Gálatas. E o verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em 3 partes. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 2, mostra o Evangelho da Graça defendido. A segunda divisão, dos capítulos 3 ao 4, mostra o Evangelho da Graça explicado. E a última, que são os capítulos 5 e 6, mostra o Evangelho da Graça aplicado. Jesus pode ser visto aí como o libertador. Está justamente no verso-chave, capítulo 5, verso 1, que a gente já leu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 32 e 36, Jesus estava explicando assim para os judeus: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus estava tentando explicar para eles que a verdadeira escravidão é a escravidão do pecado. É aquilo que aprisiona a nossa alma, o nosso coração. E eles não quiseram entender. Eles achavam que eles sempre tinham sido livres, só porque eles não estavam numa cadeia ou presos a grilhões. Mas a gente sabe que a verdadeira liberdade é outra. A liberdade verdadeira é aquela do coração. E essa carta tem muitas lições para nós, mas eu queria destacar só 3 delas. A primeira é que Paulo mostra que Jesus liberta a gente de várias formas. A primeira forma de libertação é em relação ao pecado. No capítulo 1, ele fala assim no verso 4: o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus nos libertou dos nossos pecados, em primeiro lugar, quando ele morreu na cruz e levou sobre si o preço dos pecados de toda a humanidade, os meus, os seus, de todo mundo. Mas ele também libertou a gente da maldição da lei. No capítulo 3, no verso 13, ele fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo explica aqui que a lei é perfeita, ela é pura, mas ela é impossível da gente cumprir, porque lá em Deuteronômio 27, verso 26, está escrito isso que ele fala aqui no verso 10. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você começar praticando toda a lei, mas de repente tropeçar em um só mandamento, por mínimo que seja, você já quebrou a lei. E com isso você se tornou maldito, por causa do que está escrito aqui. Mas ele fala: Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque num outro pedaço lá da lei está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro podia ser uma cruz, podia ser uma árvore em que a pessoa foi pendurada para morrer enforcada. Madeira é um tronco, ou algo feito com um tronco. E Jesus se tornou maldição porque ele foi pendurado no madeiro. Mas Jesus não liberta a gente só do pecado e da maldição da lei. Ele liberta a gente também do nosso egoísmo. Olha o que está no capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Carne é o nosso desejo pecaminoso, é o desejo da nossa natureza, é o nosso próprio egoísmo. E quem está em Jesus, quem já deu a vida para ele e recebeu em troca a vida dele para
ficar no nosso coração, já crucificou o próprio egoísmo. E a cada dia vai se tornando menos egoísta, vai recebendo de Deus essa capacidade para ir sendo transformado e se tornando assim, parecido com Jesus. E ele também libertou a gente do mundo. Está no capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo quer dizer esse sistema mundano, o sistema que governa o nosso planeta, esse modo de pensar, esse modo de ver a vida. E quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente começa a enxergar esse sistema no qual a gente está mergulhado e que antes fazia todo sentido e a gente às vezes até achava que era invisível, mas a partir do momento em que Jesus abre os nossos olhos, a gente começa a perceber como isso é nocivo, como isso pode fazer mal para nós e para as outras pessoas, como isso é até mesmo diabólico. E a gente passa a ser crucificado para esse sistema. E já que Jesus liberta a gente dessas coisas todas, a gente deve viver essa liberdade de duas formas, com amor e com pureza. Olha o que está no capítulo 5, dos versos 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao egoísmo. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse é o amor que deve orientar, que deve governar o nosso modo de viver. Mas ele, a partir do verso 16, continua falando a respeito da pureza. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, com letra maiúscula, quer dizer, o Espírito Santo. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são discussões, confrontos, facções, que são divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa então deve ser a marca da igreja de Jesus, nós, seu povo. Mas é com tristeza que eu digo que a gente consegue ver nas igrejas muita discussão, muita briga por causa de besteira, coisas que podem até ser importantes isoladamente, mas diante de outras coisas muito mais importantes, perdem o tamanho, perdem a dimensão. A gente tem muito mais motivo para ser unido do que motivo para ser separado. O amor de Jesus que nos une, que fez com que todos nós fôssemos salvos e resgatados por causa dele e de mais ninguém. Não foi por causa do meu pastor, ou o seu padre, ou o bispo fulano, ou o apóstolo Beltrano. Não foi nenhum desses que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você e por mim foi Jesus. E ele é motivo suficiente para manter a gente unido. Outra lição é que a lei é uma coisa maravilhosa. Quando você lê todo o ritual, toda a cerimônia, tudo que tem ali no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vê que a lei é muito rica, muito linda. Mas a lei é limitada. A lei servia para anunciar algo que era muito mais lindo, muito mais profundo, muito mais rico, que estava para vir: Jesus. A lei foi uma propaganda maravilhosa, foi um anúncio maravilhoso. Mas a partir do momento em que aquele que estava sendo anunciado chegou, ela perdeu o sentido, perdeu a razão de ser. Jesus já veio, já viveu debaixo da lei como ele precisava viver para ser o nosso representante, o nosso segundo Adão, e já morreu. A partir da morte de Jesus, pela qual ele pagou pelos nossos pecados, e em seguida veio a ressurreição dele, a lei perdeu o sentido. Apesar de toda a beleza, aquele mais belo ainda já veio. E Paulo fala aqui no capítulo 3, verso 12, como a lei, apesar de toda a sua beleza, serve para mostrar como a gente está distante dela e como a gente não consegue cumpri-la. Ele diz assim: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. E ninguém consegue praticar essas coisas. E quando a gente chega ao ponto de entender isso, que apesar de toda a beleza, ela não é para nós, a gente não consegue cumpri-la, não consegue vida por ela,
ela, a gente percebe que realmente precisa de salvação, precisa de um Salvador. E aí sim, a gente está pronto para receber essa salvação pela graça de Deus. Isso está no capítulo 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado porque não dá, é impossível. Em algum ponto você vai cair, em algum ponto eu vou cair. Mas graças a Deus porque Jesus não caiu e por isso a gente pode receber a salvação pela nossa fé nele. Portanto, não se deixe escravizar pelos símbolos judaicos. Eles são lindos, são belos, são profundos. Mas Jesus é muito mais lindo, muito mais profundo. E não substitua o seu relacionamento com ele pelo fardo da religião. Lembre-se, Jesus não era cristão. E a última lição está aqui no capítulo 5, versos 22 e 23. Paulo vem falando sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você reparou que está escrito no singular? É o fruto, não é os frutos. Eu já ouvi gente falando assim: eu sou uma pessoa muito alegre, o meu fruto do Espírito é alegria, mas paciência eu não tenho. Outras já falam assim: o meu é bondade, mas domínio próprio não é comigo. Gente, olha, o fruto do Espírito é um só, e é tudo isso aqui, tudo isso junto. Se você for pensar bem, Jesus tinha tudo isso, e ele quer desenvolver em cada um de nós tudo isso junto também. Só que qualquer árvore que você queira plantar, para você ter bons frutos produzidos por ela, você precisa semear boas sementes. Você quer ter o fruto do Espírito Santo? Semeie boas sementes. Olha só o que Paulo falou no capítulo 6, verso 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queremos o bom fruto do Espírito Santo, então a gente tem que semear boa semente. Na sua mente, no seu coração, você já tem tudo isso, mas talvez falte germinar. Como é que a gente faz com que isso germine? Paulo continua falando assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É fazendo o bem. É assim que você vai semeando, e é assim que você vai acabar colhendo, mesmo que demore, se você não desanimar. Esse é o resuminho da carta aos Gálatas. Na próxima semana a gente vai ver a carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta muito rica, maravilhosa, cheia de ensinamentos bons para nós. E eu espero você lá.